nosso tema é a importância de transformar apatia em avivamento. Aleluia. Vida cristã se expressa, a vida cristã com Deus se expressa, especialmente através da música. Pois Paulo diz: quem está alegre, cante louvores. Alegria é uma marca registrada do povo de Deus. E quando nós estamos alegres, nós cantamos. O salmo para a mensagem dessa noite é o Salmo 150, um salmo bem conhecido de todos nós. Aleluia! Louvai a Deus o seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com lufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Que respira, louve ao Senhor, aleluia. Curva a sua cabeça, sentado como você está. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Esta palavra revelada que nos inspira, que nos abençoa, que nos edifica, que nos fortalece, que nos instrui. E quanto conforto traz ao nosso coração. Todos nós estamos aqui como Maria, assentado aos Teus pés, para juntos aprendermos de Ti. Ministra sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Se o povo de Deus diga. Queridos, os salmos eram cantados e os judeus cantaram muito. Todas as celebrações judaicas tinha música, muita música. E é interessante notar que os salmos estão exatamente no centro da Bíblia, no coração da Bíblia. Isso nos levaria a dizer que o coração da Bíblia é puro louvor, pura adoração a Deus. A igreja aprendeu a cantar, como a igreja cantou nesses 2000 anos, especialmente na Reforma Protestante, a partir de Martinho Lutero. Ele descobriu que a forma mais fácil de ensinar verdades bíblicas, verdades cristãs, verdades teológicas, seria através da música. Porque nós cantamos sempre, nós cantamos o tempo todo. E quando nós estamos cantando, nós estamos repetindo. E esse é o processo de aprendizagem das crianças. Por que as crianças aprendem? Porque elas perguntam o tempo todo, elas repetem o tempo todo. Fazem os adultos repetir o tempo todo lições que precisam ser aprendidas. Especialmente da Reforma Protestante para cá, a igreja cantou muito. Lutero foi um dos grandes compositores. Mas teve uma mulher chamada Fanny Crosby. Ela foi uma das maiores compositoras na vida cristã. Ela compôs mais de 8.000 versos, poemas, mais de 8.000 poemas. Ela não era música, ela apenas compunha. Mas tem um detalhe na biografia de Fanny Crosby, é que aos 6 anos de idade, por um erro médico, ela perdeu a vista. Ela perdeu a vista, mas nunca murmurou por ter perdido a visão. Ela nunca deixou se abalar por esse problema e nunca permitiu a melancolia. Mas ela fazia uma oração, que quando ela morresse e abrisse os seus olhos na eternidade, a primeira visão que ela queria de ter era a visão de Jesus, o seu Salvador. E tem uma frase, queridos, memorável de Fanny Crosby, quando ela disse que aprove a bendita providência de Deus permitir que ela fosse cega ao longo da sua vida. E disse: agradeço a Ele por esse tempo.
Se a visão terrestre perfeita me fosse oferecida amanhã, eu não aceitaria. Eu não teria escrito esses hinos para louvar a Deus se me tivesse distraído com as coisas bonitas e interessantes ao meu respeito. Nos grandes despertamentos espirituais da Inglaterra, nos Estados Unidos, as músicas que nós cantamos foram músicas de autoria desta mulher, de Fanny Crosby. Moody, grande avivalista da Inglaterra, teve as suas campanhas de avivamento embaladas pelo hino Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Este era o hino que Moody embalava as suas campanhas de avivamento. E este Meu Senhor sou teu, tua voz ouvi, quem foi a compositora deste hino? Fanny Crosby. Billy Graham pegou este hino e trouxe. Aliás, esse hino foi o grande despertamento nos Estados Unidos. O hino que Moody pegou na Inglaterra foi Que segurança Jesus é meu. Que segurança. Lembra dessa música? Graças em Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Queridos, este foi o hino que Billy Graham desenvolveu as suas campanhas, encheu estádios. Na hora do apelo, era o hino que o coral cantava. Milhões e milhões de pessoas iam à frente chorando, recebendo Jesus como Salvador. Olha que coisa linda, queridos. Que segurança, eu sou de Jesus. Que segurança. Essa é a grande verdade, a grande confissão de fé que nós temos. Que segurança, eu sou de Jesus. O salmo que nós lemos aqui nessa noite, este salmo 5, 5 mais 3, 13 vezes, ele traz o imperativo: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Mas, queridos, esse imperativo é o imperativo dos salmos. Os salmos o tempo todo nos exorta. Os salmos o tempo todo convida a igreja para louvar, para adorar o Senhor. Hebreus entendeu isso e disse que através de Jesus nós oferecemos a Deus o nosso sacrifício de louvor, o nosso sacrifício de adoração. Quais são as verdades que nós encontramos no Salmo 150? A primeira grande verdade, queridos, é que ele nos chama, desperta a nossa consciência para quem nós estamos cantando, a quem nós estamos adorando. E diz assim: louvai a Deus. Louvai a Deus. Essa expressão Deus, a expressão Adonai, os judeus não pronunciam esse nome Yehová, mas quando fala sobre ele, diz aquele ser que é autoexistente, aquele ser que é todo poderoso, aquele ser que não depende de ninguém. É a ele que nós estamos adorando. Às vezes nos falta essa consciência de quem é o Deus que nós adoramos, e nós cantamos por cantar, vimos a igreja por vir, e nos falta a consciência de quem é o Deus a quem nós buscamos. Se os irmãos me permitirem, eu quero ler 2 parágrafos aqui da Confissão de Fé de Westminster.
A confissão de fé de Westminster define quem é o Deus que nós celebramos. Olha que coisa linda nós encontramos na mais perfeita expressão de confissão de fé. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é o Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, gracioso, contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Queridos, olha a definição do Deus que está presente aqui nesta noite. Com todas essas qualidades, esses atributos, com todas essas expressões grandiosas. E o Salmo 150 nos convida, de forma imperativa, a louvar esse Deus. Não é aquele Deus pequenininho que você coloca numa caixa de fósforo e tenta dar ordens para eles. Esse Deus não existe na Bíblia. Esse não é o Deus criador do universo. Esse não é o Deus adorado pela igreja. O Deus que nós servimos, os céus não o comportam. O Salmo nos convida a adorar a Deus no seu santuário. Os homens sempre construíram santuários e fizeram santuários bonitos, alguns nem tantos, mas fizeram. Mas os convida a adorar o Senhor no santuário que Ele fez. E Paulo diz que o nosso corpo é o templo, é o santuário do Deus vivo. É nesse corpo, queridos, que nós somos convidados a curvar diante dEle, tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que este salmo faz aqui é um apelo para que nós adoramos a Deus não pelo que Ele é. Ele é tudo isso aqui que a confissão de fé de Westminster bem descreveu. Mas esse salmo, queridos, nos convida também a adorar o Senhor, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvar a Deus por aquilo que Ele fez e que Ele faz. Onde estão os atos poderosos de Deus? Os atos poderosos de Deus estão lá na criação do mundo. Ele criou tudo do nada. Ele criou o universo. Não existia nada e Deus disse: haja. O poder criador da sua palavra trouxe todas as coisas à existência. E nós não temos a menor ideia do que seja o universo. Às vezes nem o nosso sistema solar a gente conhece direito. Você sabe o tamanho do Sol? Se o Sol fosse oco e você quisesse encher esse espaço oco do Sol com a Terra, quantas terras precisariam para você encher o espaço oco do Sol? Você precisaria, segundo os astrofísicos,
você precisaria de 1.400.000 planetas terras para encher o espaço oco do Sol. E apenas uma estrela de quinta grandeza. Esse universo tem coisas grandiosas. E o Salmo diz: adorai o Senhor pelos seus atos grandiosos. Mas, queridos, no coração da igreja, do povo de Deus, dos salvos, os maiores atos grandiosos de Deus estão na história da nossa redenção. Jesus assumiu a forma humana, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Deus fundou a igreja, o Espírito Santo veio, nos conduziu à obra redentora de Cristo. Jesus prometeu voltar para levar-nos para a glória. São atos poderosos de Deus. Eu sei que a minha vida pessoal, eu sei que a sua vida pessoal, sua vida pessoal está repleta de atos poderosos de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está aqui nessa noite, é um milagre da cruz. Nós temos jovens, a nossa igreja é um milagre da cruz. Nós temos nossos filhos, nossas crianças saudáveis, é um milagre da cruz neste mundo perverso que vivemos hoje. A nossa fé é um ato poderoso de Deus, que nos leva a sonhar com a nossa eternidade, nos leva a crer na realidade da nossa eternidade com Deus. E esse salmo diz: louvai o Senhor pelos seus atos poderosos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. O Salmo 145 diz: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e sua grandeza é insondável. Eu não sei o tamanho do universo, como eu vou saber o tamanho daquele que criou o universo? Eu não sei o tamanho da coisa criada, como vou imaginar, queridos, o tamanho do Criador? Mas disse: louvai-o na sua grandeza, na sua soberania. E o Salmo 147 diz: grande é o Senhor e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. É imensurável. É imensurável. Terceira verdade, terceiro convite, terceiro imperativo deste salmo para nós é que ele vai nos ensinar como louvar a Deus. E olha que coisa linda, olha que coisa apaixonante. Se eu pudesse escolher um lugar para nascer, se eu tivesse essa liberdade, se nós tivéssemos a liberdade para escolher o lugar que nós gostaríamos de nascer nesse mundo, eu ia dizer para minha mãe: eu quero nascer num conservatório, porque eu amo música. Eu amo música. E olha o que o Salmo diz: louvai-o com trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Meus queridos, que exuberância! Isso aqui é de encher os olhos. Nós temos uma perfeita sinfonia, nós temos uma orquestra aqui, de encher a alma. E tem um fato aqui, na seletividade desses instrumentos, símbolos sonoros e símbolos altissonantes. A ideia que se tem ao ler isso aqui é que esses instrumentos existem aqui para aumentar o volume dessa orquestra. Eleva o som. Deus ama a música, Deus tem prazer na música, Deus está presente na música. A música é de Deus, queridos. Nós somos chamados para cantar, para celebrar, para adorar aquele que vive e reina para sempre. Confesso para os irmãos que às vezes eu gostaria de fazer culto só com música. Dispensa a pregação, vamos cantar. Com a excelência de um piano, querido, de uma pianista.
Deus age no meio do louvor. Eu não tenho estatística nenhuma, mas eu até imagino que nas conversões que temos hoje dentro da igreja, na história da igreja, eu imagino que muitos converteram, não foi nem pela pregação, foi pela música. A música fala muito ao coração do homem. E aqui nós temos instrumentos de sopro, como a trombeta, nós temos instrumentos de corda, como a harpa, e temos instrumentos de percussão. Isso aqui, queridos, envolve, né? O louvor envolve os nossos pulmões com esse instrumento de sopro. O louvor envolve as nossas mãos com instrumentos de cordas. De percussão envolve o nosso corpo com instrumento de percussão. Se nós fosse cantar um hino aqui hoje, nossos hinos, e chegasse assim para os irmãos, pessoal, para os músicos, olha, nós queremos cantar esse hino num ritmo diferente. Nós queremos cantar o hino aqui no ritmo de samba. Sabe o que aconteceria com a percussão? Na mesma hora, toda a igreja estava mexendo no seu corpo. Mas aqui diz: adorai a Deus com dança. Com dança. Porque a música, queridos, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso espírito e ela mexe com o nosso corpo. A música traz todo o nosso ser para a presença de Deus na verdadeira expressão de louvor e de adoração. E como o brasileiro gosta de músicas ritmadas, né? Chama o baterista, coloca lá, vamos cantar uma música bem ritmada, em pé. Quero ver se alguém vai ficar louvando a Deus assim. Não fica, queridos, não fica. De repente, os mais tímidos começam a jogar o corpo para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro, e de repente está todo mundo dançando. Mas o Salmo diz: adorai o Senhor com danças. Deixa ser elevado por essa música de celebração. Vai junto com ela, vai junto com a música. Na igreja que eu cresci, só 2 instrumentos eram permitidos: o piano e o órgão. Só. Eu era adolescente e um dia chegou uma americana na escola bidominical com uma guitarra barulhenta. Eu fiquei abismado. Assim, Jesus, como é que o pastor deixa uma mulher trazer um instrumento barulhento com um som estridente desse para a igreja? Eu era adolescente, querido, e fiquei escandalizado com a guitarra dentro da igreja, aquela americana, fazendo solo de guitarra, escola dominical. A guitarra chegou. Depois, a maior luta das igrejas tradicionais foi permitir aquele instrumento ali. Que dificuldade para trazer bateria para dentro das igrejas. Mas de repente a bateria chegou, animando o louvor, animando a adoração, e de repente está todo mundo dançando por causa da bateria. A bateria faz todo mundo dançar, mas está dentro do Salmo 150. Celebrai a Deus com danças. O último instrumento que eu vi nos nossos cultos, chegar para os nossos cultos, foi o atabaque. Porque na nossa cultura, atabaque é instrumento para ser usado na umbanda, na quimbanda. Assim, esse não. Mas de repente, até o atabaque chegou nas nossas igrejas. Então aí, avivando essa orquestra, dinamizando essa orquestra, celebrando a Deus na sua grandeza, celebrando a Deus os seus atos poderosos. Para terminar, queridos, para terminar, a verdade é que essa sinfonia, essa orquestra sinfônica chegou para mudar a nossa liturgia, porque é bom cantar com alegria ao Senhor, né? É bom celebrar com alegria, celebrar com alma. A última expressão deste salmo está
está no versículo 6. Tudo que tem fôlego, tudo que tem fôlego, tudo que respira. Alguém aí está respirando? Alguém está respirando? Diga assim: glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Queridos, todo ser que respira, louve a Deus. Nós somos convocados para este louvor. Este louvor é pessoal. Esse louvor é uma questão minha, uma questão de compreensão minha de quem é o Deus a quem sirvo. É uma compreensão, queridos, também congregacional, porque a igreja está aqui reunida para adorar a Deus. E é uma questão universal, porque a música é universal e Deus está, como diz o profeta, assentado nas redondezas da terra. E Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. E aqui todos são convocados. Alguém diz assim: pastor, eu não tenho voz. Você pode não ter voz para vir aqui à frente e fazer um solo, como a Gabi fez de forma tão linda, né? Se eu tivesse uma voz, Gabi, eu cantava todo o culto. Mas se eu for fazer um solo aqui hoje, queridos, a minha esposa é solista. Há muito tempo ela não canta, mas é solista. Mas se eu for fazer um solo aqui, até a nossa pianista larga o piano, desanima. Você canta junto todos nós cantamos, a nossa voz se esconde, e a gente canta com alegria para adorar esse Deus que nos ama. O amor de Deus é perfeito, o amor de Deus não muda, o amor de Deus não falha. Nós cantamos isso aqui nessa noite. Se vocês prestaram atenção nas letras que o nosso coral cantou, nós cantamos os maiores temas da fé cristã. E eu quero finalmente encerrar a mensagem dizendo o seguinte, queridos, que todo o nosso louvor, todo o nosso ser está envolvido neste louvor, nesta adoração, o tempo todo. Adoramos a Deus com o que somos, adoramos a Deus com o que temos, e acima de tudo com essa consciência de que Deus é muito santo, de que Deus é amoroso, dos seus atos poderosos, especialmente seus atos redentores. Todos nós, por excelência, somos adoradores. Todos nós somos adoradores e adoramos a Deus em todas as formas de vida. Que Deus te abençoe, que a unção do Espírito Santo te envolva e que você possa celebrar o tempo todo os altos louvores ao nosso Deus. Amém, queridos.